professores, muito obrigada por estarem aqui conosco para essa entrevista. Hoje estamos falando sobre o tema muito importante para a nossa comunidade, a água e o meio ambiente. Vamos abordar também o reuso e a conservação das nossas águas, além das principais causas das enchentes e alagamentos que temos enfrentado no nosso bairro e áreas vizinhas também. Vim aqui para falar de um assunto muito importante para nós, né? Que é a água e o meio ambiente. Professor, poderia nos explicar qual a importância da água e o meio ambiente para a nossa vida? A água é extremamente importante para a vida na Terra. Não é à toa que, não é coincidência também, que 70% do nosso corpo é água e 70% do nosso planeta também é água. Então, o ciclo da água, a água que a gente usa no nosso dia a dia, enfim, a água é vida e a vida no planeta só é possível porque nós temos água. Então, a gente precisa preservar, precisa cuidar muito bem para que esse recurso tão precioso não nos falte. Professor Ives, sabemos que a água é um recurso precioso e ilimitado. Quais são algumas práticas que podemos adotar no nosso dia a dia para conservar a reutilização da água? Podemos adotar várias práticas no nosso dia a dia como forma de conservar e reutilizar a água. Consertar pequenos vazamentos nas torneiras, reutilizar a água dos ar-condicionados e até a captação da água da chuva por meio da canalização da água dos telhados. Meu nome é Caive e agora vamos falar sobre um problema que afeta diretamente aqui na nossa região, né, do bairro de Macia de Noronha e em áreas vizinhas. As enchentes e alagamento. Professor Ives, quais são as principais causas desses problemas na nossa região? Esse problema é um problema de décadas e com certeza tem relação com a ocupação desordenada do solo, né, que não prevê, por exemplo, a destinação correta dos resíduos. Além, claro, das mudanças climáticas que impactam sobremaneira essa questão, principalmente em Marcelo de Noronha. Professora Vanessa, você conhece outras cidades ou regiões que conseguiram resolver ou diminuir esses problemas? O que podemos aprender com esses exemplos? As atitudes, elas podem começar dentro das nossas casas e a partir disso serem disseminadas para um local de trabalho, para outras pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e representam atitudes muito simples que nós podemos ter no nosso dia a dia. Como, por exemplo, você fechar o registro do chuveiro na hora que estiver se ensaboando, ou fechar a torneira na hora que estiver escovando os dentes, utilizar a água, reutilizar a água da máquina de lavar para lavar uma varanda, lavar um terraço. E mais além, com atitudes também simples, pode-se fazer um sistema de captação de água da chuva, que também não é trabalhoso de se fazer, né? Tem condições de se fazer um sistema mais simples. E são atitudes que são muito simples, mas que irão contribuir para a manutenção desse recurso que é essencial para a sobrevivência dos seres vivos, né? E manutenção da vida. Para finalizar, qual conselho você daria para nós, alunos da EJA, e para comunidades em geral, sobre o que podemos contribuir para a conservação da água e prevenção das enchentes e alagamentos? É dever de cada morador, é dever de alunos, professores, os membros da comunidade adotarem medidas simples para poder contribuir com a preservação dos mananciais, por exemplo, destinando o lixo no local e no horário correto para que esse lixo não venha, por exemplo, a contaminar o que ainda resta de água potável para a gente, né, nos nossos mananciais próximos à nossa comunidade. Então, é dever de cada um preservar a natureza e preservar esse bem tão precioso que é a água. Existe um impacto social, né, que isso leva muitas vezes as pessoas terem que se retirar de dentro de suas casas. Um impacto material por conta das perdas que podem ocorrer em decorrência também desse processo de enchente,
além de ocorrer também um impacto em relação à saúde, pois muitas doenças, entre elas, existem as doenças diretas, como no caso da leptospirose, que é disseminada com a incidência de enchentes, como doenças emergentes, que irão ocorrer posteriormente a essas enchentes, devido aos pequenos alagamentos que ficam concentrados em regiões, como o aumento de casos de dengue, porque você tem um aumento na proliferação de vetores, entre outros impactos que podem ocorrer. Olá, me chamo Rosimeire, eu sou aluna aqui do EJA, do Irmã Dulce, moro no bairro Marcílio de Noronha, Viana. Eu vou contar um pouco sobre esse problema que a gente vem enfrentando aqui no bairro Marcílio de Noronha, com as enchentes, né? A entrada do Marcílio, quando chove, sempre há uma enchente enorme, carros ficam ali no meio da enchente, pessoas se arriscam pulando ali o viaduto para não deixar que os carros sejam levados pela enchente. Isso contamina, traz muita doença, eles se arriscam. Então, assim, é um problema muito sério. Pessoas são desabrigadas, pessoas que moram em área de risco, que moram numa área mais baixa, as casas enchem de água. Amigas minhas teve que se deslocar, procurar outro acesso, outra casa para morar, porque aí é difícil. Olá, pessoal. Eu sou o Idelvon Poubel, sou professor de Geografia aqui da Escola Irmã Dulce Lopes Ponte e também sou geógrafo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória. A gente está aqui agora para dar uns recadinhos sobre a água. É um tema tão essencial e necessário nos dias atuais. Enquanto a gente tem o contexto de a água como elemento essencial para a vida, a água enquanto elemento que supre as nossas necessidades fisiológicas, ela também tem um contexto muito importante em relação às questões sociais, porque é a partir dela que se propicia todas as atividades econômicas que nós temos no nosso cotidiano. Desde a limpeza dos utensílios, preparação de alimentos, utilização cotidiana na produção industrial. Então, é um elemento que é demasiadamente importante e ela não deve ser tratada somente como mercadoria. Como assim mercadoria? Eu tenho condição de pagar, eu vou consumir o tanto que eu conseguir e vou desperdiçar. Não, não pode ser isso. A gente tem que entender a água enquanto um elemento que constitui a vida. A água é vida. E essa proposta do projeto aqui realizado na escola é um pouquinho daquilo que pode ser desenvolvido também para fora dos muros das escolas, como aproveitamento de água das chuvas, aproveitamento de água que sai das pias das casas, aproveitamento de água do ar-condicionado. Então, assim, pensando um pouquinho, a gente consegue reduzir o desperdício que nós temos hoje em relação a esse uso desse bem que é tão importante. Por outro lado, a gente também precisa pensar em outros elementos que ajudam a contribuir para que a manutenção da água enquanto elemento essencial para nós, ela continue sendo um fator de bem-estar. Por quê? Ao se retirar a floresta, ao se retirar a cobertura vegetal, ao se concretar a superfície, nós acabamos incorrendo em aumentar o fluxo sobre a superfície, o que provoca as inundações, o que provoca alagamentos. É o que a gente tem visto com frequência na nossa região, principalmente aqui na região do Marcílio, né? Quem não se lembra, né? Se você conversar um pouquinho com os seus antecessores, né? Com as pessoas mais antigas, eles vão dizer para você: na região da subida do Marcílio, você tinha ali uma floresta, onde hoje é a Santa Zita, onde hoje é o loteamento. Toda essa área era uma área que permitia a infiltração da água. Então você não tinha uma rapidez de escoamento como a gente tem hoje, com a compactação do solo, com o asfaltamento. Então precisamos ter técnicas e utilizar engenharias que tragam esse tipo de absorção da água no solo novamente. Utilizar ecotécnicas, né, para poder evitar com que nós tenhamos prejuízos tanto materiais quanto também prejuízos ligados à questão da vida, né? Na vida só humana também não, a vida também dos outros seres que também
compartilham conosco desse planeta. Então, o projeto daqui da escola, de parabéns, captação de água da chuva, captação de água dos aparelhos de ar-condicionado, é uma perspectiva muito legal para a gente poder trabalhar com uma visão de futuro, ok?